irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Vocês estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Primeira quinta profética do ano de 2023. Né? Todos os irmãos sabem aqui que frequentam a quinta profética que todo mês nós temos um tema. E o tema do mês de janeiro é: em 2023 eu vou prosperar. Você crê nisso? Você está disposto para viver o que Deus tem para a sua vida? Amém? Deus está entregando segredos para nós aqui nessa noite. Eu quero continuar falando dos segredos de Deus aqui. Quero que você abra a sua Bíblia comigo. Você que trouxe o seu exemplar bíblico, você que trouxe a Bíblia no celular, no iPad, onde você estiver com a Bíblia aí. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6. João capítulo 6. Nós vamos exaurir algumas verdades desse texto, a qual o Senhor tem para compartilhar conosco através do seu Espírito. Estava lendo este texto hoje à tarde e Deus falou comigo. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades. João capítulo 6, versículo de número 66. João capítulo 6, versículo de número 66. Para os irmãos que não estavam aqui na terça-feira, quero desejar um feliz 2023, um feliz ano novo. Este ano venha ser um ano de conquistas, um ano de alcançar as metas, os objetivos. Mas eu sempre digo que não é o ano que entra que faz a diferença. É minhas atitudes dentro do ano que eu estou que faz a diferença na minha vida. Então, pelo amor de Deus, não queira viver o mesmo ano 100 vezes. Porque tem pessoas que estão nesse estágio, vivendo o mesmo ano 100 vezes. Né? E Deus não quer isso para você. Deus quer que você viva um novo ano, uma nova etapa, uma nova trajetória, um novo ciclo. E esse ciclo se inicia a partir do momento que você decide viver isso. Amém? Então não é o ano que tem que mudar, somos nós que temos que mudar dentro do ano. João capítulo 6, versículo 66, quero agradecer a Deus, né, por rever ali a minha avó, né, mãe da minha mãe, Kívia, minha tia Kate, né, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Minha avó estava reclamando do frio hoje, nem estava frio, é que lá faz 40 graus, né, na sombra, mas feliz demais de ver eles aqui. O pastor Renato fala que lá em Natal, você passa perto dos coqueiros, você ouve a água dentro do coco borbulhar, de tanto calor que é. Amém? Mas feliz demais por vir minha avó, minha tia, que Deus abençoe vocês de forma poderosíssima. Já vai embora amanhã, veio rápido, vai rápido, né? Mas feliz demais em revê-las. Vocês estão felizes pela serva do Senhor? Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto: desde aquele momento muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: vocês querem ir embora também? Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos, estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: não escolhi 12 de vós, um de vós é o diabo. E ele falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este deveria de traí-lo, sendo ele um dos 12. Você diz amém. Queridos, falar do Evangelho de João é falar com muita profundeza,
mas ao mesmo tempo falar com muita simplicidade. Porque o livro de João, ele tem esse mistério. Além de ser simples, é um livro profundo. Martinho Lutero disse que quando ele leu o livro de João, ele disse que nunca viu tanta simplicidade. Mas ao mesmo tempo, ele encontrou dentro do Evangelho de João palavras indizíveis. Ou seja, palavras que não têm explicação. Então, falar a respeito do Evangelho de João é falar daquilo que nenhum outro Evangelho falou. Afinal de contas, se nós lemos o livro de João, o Evangelho de João, a gente vai perceber que o livro de João é o único livro que não narra nenhuma genealogia, indicando que Deus, ele não tem início. Por quê? Porque Deus é eterno. Aleluia. Algumas pessoas dizem que Deus é. E eu simplesmente concordo. Por quê? Porque ser é ser absoluto sem precisar ser criado por ninguém. Porque algumas vezes já fui questionado e algumas pessoas me disseram: pastor Lemo, Deus existe? E eu dizia: Deus não existe. Porque existir vem de ser criado por alguém. Existir é uma palavra que é usada para dar nome àquilo que foi criado. Deus não existe. Deus é. Por quê? Porque Deus é eterno. Ele não foi criado por ninguém. Então, lembra do Evangelho de João? Nós aprendemos alguns segredos que Cristo quer nos ensinar. Né? A gente lê os Evangelhos, a gente vê 4 Evangelhos na Bíblia, só que de fato não são 4 Evangelhos. É o mesmo Evangelho, mas sendo ditado por 4 opiniões diferentes. E este texto que nós lemos é um texto que narra algo profundo e algo que o livro de João quer trazer. O que? João quis trazer para a humanidade, para o povo, ou para os gentios, para os novos convertidos, para os novos cristãos, que Deus era Jesus. Jesus era Deus. João também queria ensinar que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então, o que João quer trazer para os gentios, o que João quer trazer para os novos convertidos? João quer trazer o seguinte: João quer trazer a crença verdadeira. Ou seja, a palavra crer vem da palavra pseuo, que vem do grego, que quer dizer crer de verdade em quem é a verdade. Então isso de fato nos ensina que João quer mostrar quem de fato é Cristo. Porque Cristo veio à Terra. E ele veio à Terra como ser humano. Ele veio no corpo do homem. Só que mesmo vindo num corpo de homem, ele era Deus. E lendo o texto aqui, ele vai apresentar essa narrativa de crer, do pseudo. Ele vai dizer, ele narra o capítulo 6, que Jesus ele sai e vai para o mar da Galileia, numa região que tinha um lago chamado Tiberíades. Este lago ficava no Oriente Médio. Este lago era o maior lago de Israel. E pasmem, que este lago ele fazia fronteira com Israel, com a Jordânia e a Cisjordânia. Então era um lago muito extenso, um lago com muita largura, com muita extensão, a ponto de ser o maior de Israel. Jesus desce para esse lago. E aqui o texto vai dizer que uma grande multidão seguia Jesus. Jesus era famoso. Jesus naquela época onde estava, a multidão queria tal, o povo queria tal, o povo queria ovacionar por aquilo que ele estava fazendo. E o texto vai dizer o seguinte, que quando a multidão acompanhou Jesus, a Bíblia diz que ele sobe o monte, capítulo 6, verso 3. Quando a multidão veio até Jesus, ele foi para o monte. No monte, chegando lá, a multidão está de frente com Jesus,
Jesus olha para Filipe e diz assim: e aí, Filipe, aonde a gente vai comprar pão para dar de comer para esse povo? Filipe olha para Jesus e diz assim: não tem como, mestre, porque para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, só um milagre. E o que tem aqui, nas regiões próximas, não vai para dar nem uma mordida a cada um. Então está complicada a situação. Está complicada, Mateus, porque a multidão está com fome. E quem tem que dar de comer para a multidão é Jesus e seus discípulos. Ok? Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que Felipe olha e diz assim: aonde compraremos comida para comer? Só que o verso 6 vai dizer o seguinte, no capítulo 6 de João, que Jesus disse isso para provar Felipe. Por quê? Porque Jesus já sabia o que ia fazer. Tem coisas que Deus já sabe o que vai fazer na sua vida. Só que Ele te pergunta para te testar. Ele pergunta para te provar. Por quê? Porque nós só somos aprovados quando nós passamos pela prova. Ok? Porque não tem como ser aprovado sem passar pela provação. Então tem provações na nossa vida que é para Deus nos preparar para a gente viver o extraordinário. Pega na mão de alguém que está do teu lado. Eu vou liberar uma palavra profética nesta noite. Deus está dizendo para alguém aqui: o que você viveu no ano de 2022 foi para te preparar. Porque se prepara, porque Deus vai abrir um leque no ano de 2023 e Ele vai fazer você crescer, prosperar, conquistar. Ele vai fazer você fluir. O nome dele vai ser glorificado através da sua vida. A afronta nunca matou a igreja. Ao contrário, a afronta sempre trouxe crescimento para a igreja. Quer prova bíblica? A Bíblia diz que quando o faraó perseguia Israel, mais Israel, então perseguição não mata crente. Perseguição faz crente crescer. Agora, uma coisa que tem enfraquecido é a igreja. É uma coisa chamada infiltração. Como assim, pastor? Há uma diferença de oposição para infiltração. Oposição traz crescimento, infiltração traz fracasso. Existia um povo no Egito, um povo judeu, pastor Renato, que saiu do Egito, e o nome desse povo era chamado vulgo. Eram judeus que eram apelidados de vulgo. Como assim, pastor? Eram judeus que queriam trazer costumes do Egito para dentro de Israel. Só que dentro de Israel não tem como viver costumes do Egito. Ou seja, Moisés viveu no Egito, mas ele tinha costumes com princípios que vinham do céu. Ou seja, o que Deus mandava, Moisés fazia. Não era o que Faraó falava, Moisés fazia, não. Era o que o céu falava, o que Deus falava, Moisés fazia. Só que esse judeu chamado vulgos queria trazer infiltração dentro de Israel. Como assim? Eles queriam trazer costumes do Egito para dentro de Israel. Não é assim que a gente está vivendo no nosso século 21? Dentro da igreja brasileira? Ou seja, na igreja mundial, as pessoas querem trazer costumes egípcios, costumes mundanos para dentro da igreja para ver se a gente adapta as pessoas à igreja. Mas ao contrário, é a gente que tem que se adaptar ao modelo de Cristo. E Ele te trouxe aqui para te dizer: não é a igreja que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar à igreja. E deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Na primeira quinta profética deste ano, nós vamos acabar com a infiltração dentro da igreja, porque Deus está levantando profetas com autoridade. Ou vive aquilo que Deus está mandando, ou sai do meio, porque existe um povo que está sendo levantado para fazer a diferença. Essa infiltração, ela nos diz que a gente pode tudo. Essa infiltração, pastor Renato, ela diz que a gente pode estar na igreja, mas à noite a gente pode estar bebendo cerveja, bebendo cachaça. Essa infiltração, Mateus, diz que a gente pode estar na igreja, mas quando chega lá fora, a gente começa a ouvir aquilo que não agrada a Deus. A gente começa a colocar no nosso som aquilo que não agrada a Deus. E tudo começou a virar normalidade. Só que Cristo me trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele vai acabar com a infiltração
infiltração dentro da igreja. A igreja ainda é o mesmo, o dono da igreja ainda é o mesmo. A cruz pode estar vazia, mas o trono está ocupado. E nós temos que tomar cuidado, porque até a gente que é pastor, a gente que é obreiro, a gente que é líder, se a gente não vigiar, a gente cai nisso. Só que a infiltração vai acabar. Porque nós viemos aqui nessa noite fechar as brechas. E a gente vai viver o verdadeiro evangelho que Cristo tem para a nossa vida. Ah, meu irmão, Deus vai levantar um povo com tanta autoridade nesse ano de 2023, que quem olhar para você e não jejuava mais, vai passar a jejuar. Quem olhar para você e não orava mais, vai passar a orar. Quem profetizava e não profetiza mais, quando olhar para você, vai voltar a profetizar. Por quê? Porque você vai viver a vida de Cristo. E isso vai transparecer nas pessoas. Oposição não mata a igreja. Oposição faz a igreja crescer. Infiltração mata a igreja. Era isso que estava acontecendo. Só que a Bíblia vai dizer que Cristo está no monte. Vamos para o texto. E quando eles estão no monte, discutindo acerca do que vai dar para a multidão, a Bíblia vai dizer que André aparece e diz assim: mestre, tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Alguém olha e diz assim: uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, 5 pães e 2 peixes? Está de brincadeira. Se o pastor João Batista estivesse lá, não dava nem para ele os 5 pães e os 2 peixes. É verdade, Só que, observe o texto. Se o William estivesse lá, não sobrava nada. Se o Brendo, Mateus, eu tinha esquecido, Mateus. Só que o interessante do texto, Diácono Johnny, Diácono Cristian, vamos observar o texto. O interessante do texto é que a multidão está ali com fome, certo? Só que até agora não aconteceu nada. Aí chega um garoto com 5 pães e 2 peixes. Por quê? Porque o milagre só acontece quando tem alguém para entregar. Não aconteceu nada, mas quando o menino chegou com a oferta, Jesus disse: está para cá, porque agora o milagre vai começar. Sabe por que você não tem vivido o milagre? Porque você tem tido medo de entregar nas mãos de Deus aquilo que você tem que entregar. Você está com medo de depositar em Deus o seu plano, o seu projeto, e você está com medo de viver isso. Só que Ele está dizendo: entrega, porque na mão dele vai virar milagre. Mas pastor, eu não tenho recurso, pastor, eu não tenho nada, pastor, eu não tenho investidor. Não importa, entrega na mão dele que ele sabe o que faz. Entrega na mão dele que o milagre acontece. Sabe por que o seu ano de 2022 talvez foi fracassado? Porque você tentou fazer do seu jeito, você tentou fazer da tua forma. Agora no ano de 2023 você vai fazer diferente. Entrega na mão dele que ele sabe o que faz. Ele está. Quando 5 pães e 2 peixes é entregue a Jesus, o que Jesus faz? Jesus faz aquilo que a gente chama de beracar. Beracar no hebraico quer dizer abençoar aquilo que eu estou apresentando a Deus. Então Jesus apresenta. Quando Jesus abençoa, quando Jesus faz o beracar, a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz assim: ó, toma, 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 toma. E os discípulos vai dar para a multidão. Perceba a ordem que Jesus faz o milagre. Porque quando Jesus faz milagre, ele só faz quando tem ordem. Não pense que Jesus vai fazer milagre na sua vida com a sua vida bagunçada, não. Organiza primeiro para depois ele fazer o milagre. Porque tem gente querendo viver milagre com a vida bagunçada. E tem coisas que você precisa arrumar. Lembra quando Lázaro estava morto? Jesus chegou na frente do túmulo e disse o quê? Tirai. Jesus tirou a pedra. Porque tirar a pedra
É função nossa. Fazer o milagre, aí é com ele. Então ele disse, tirar é pedra. Então tem coisas que você tem que fazer. Tem coisas que você tem que organizar. Para quê? Para o milagre acontecer sequencialmente. Agora vamos observar a ordem. Quem está com 5 pães e 2 peixes? Jesus. Porque quando o menino chegou, ele entregou. Ok? Então quem está com 5 pães e 2 peixes? Jesus. Aí o que Jesus faz depois de abençoar, depois de fazer o beracá? Ele entrega para os discípulos. Os discípulos recebem de Jesus e entregam para a multidão. Porque tem gente querendo viver milagre, não obedecendo as etapas dos ciclos que ele está manifestando. Perceba que Jesus dá para os discípulos dá para a multidão. Aí eu venho para a igreja querendo receber milagre e não falo com o obreiro da igreja, sendo que a bênção passa primeiro pela mão do obreiro para depois passar para a tua. Meu Deus, aleluia. Então Jesus é organizado. Se eu não tenho comunhão com a igreja, não tenho comunhão com os obreiros da igreja, não tenho comunhão com os pastores da igreja, não tem como ser abençoado. Tem como ter escape. E o escape, missionário André, a gente até recebe por um tempo, mas depois ele passa. Agora milagre não. Milagre é eterno. Milagre é para sempre. Então observe que existe uma ordem de Jesus para os discípulos, dos discípulos para a multidão. Ok? Então ande com quem está vivendo milagre. Aleluia. Porque se alguém está vivendo milagre, você vai ser o próximo a viver. Tem gente que é invejoso. Vê alguém receber e diz assim, ele, ela, ele não merece, ela não merece, né? Olha ele, olha. Não tem como, ele não tem nem jeito de crente, não sabe nem falar como crente, mas Jesus gosta desses. Porque aqueles que aparentam ser, Jesus não quer nem conversa, mas aqueles que são humildes de espírito, humildes de coração, aqueles que entregam a sua vida a Cristo de verdade, ele olha e diz assim, é esse que eu quero, é essa que eu quero, é esse que eu vou usar para fazer o milagre. Está no texto, tá ou não está? Quem tinha pão foi o menino. Os discípulos não tinham pão. Quem tinha carne não tinha pão. Quem tinha pão era o menino. E tem muita gente que é chamada de menino que tem pão para dar. Enquanto tem muita gente que é discípulo e não tem nada para oferecer para os outros. Aí o texto diz que os 5 pães e os 2 peixes são multiplicados e toda a multidão é alimentada. Só que veja o tamanho do milagre. A gente está falando de aproximadamente aí mais de 10 mil pessoas. Ok? 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Agora observe o tamanho do milagre. Toda a multidão foi alimentada quando Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, pode arrecadar o que sobrou. Porque tem gente que quando recebe milagre grande, deixa o resto de lado. Meu Deus. Ou joga fora. Eita, Jesus. Mas quem guarda sempre vai ter. Aí Jesus diz assim, arrecada o que sobrou. Quando eles arrecadaram o que sobrou, a Bíblia diz que foram 12 cestos cheios. Dentro da numerologia, dos estudos dos números, o número 12 vai representar totalidade. Que é isso, pastor? Quando Deus abençoa, quando Deus faz um milagre, Ele abençoa de forma total. Não, eu vou repetir isso aqui. Ele abençoa de forma total. Já viu pessoas que é bem na vida financeira e é mal na vida emocional? Ou ao contrário, a pessoa é bem na vida emocional e é mal na vida financeira? Deus não quer isso para a tua vida. Deus quer que a sua vida seja abençoada na vida financeira, na vida emocional, no ministério. Deus quer que a sua vida seja abençoada por completo, porque o que Deus tem para a sua vida é totalidade. Glória a Deus. E não ficou ninguém sem comer. Porque quem quer comer, Jesus tem para dar. Aí, decorrente ao milagre que aconteceu, está no verso 15 isso aqui que eu vou falar.
Jesus percebeu que a multidão estava prestes, não, irmão, pega isso aqui. A multidão estava prestes a pegar Jesus à força e fazer dele um rei. Só que Jesus não veio para isso. Jesus veio para morrer, não para ser rei na terra. Apesar de que ele é rei na terra e é rei no céu. Ele é rei em qualquer lugar. Mas como propósito, ele não veio para ser, ele veio para morrer. Mas quem reconheceu ele como Deus, ele era chamado de rei dos judeus. Porque os judeus criam, os judeus acreditavam que ele era Messias. Só que a Bíblia diz que quando aqueles homens, aquela multidão, aqueles homens que estavam ali, quiseram pegar ele à força e fazer ele como rei, quando ele observou isso, o que ele faz? Ele sai dali e vai para onde? Vai para o monte. E ele não vai acompanhado, ele vai sozinho. O que Deus quer te dizer com isso? O que Deus quer me dizer? O que Deus quer falar para nós aqui nessa noite, diante desse versículo? Quando a gente está aparecendo muito, a gente tem que se esconder. Glória a Deus. Por quê? Porque a glória é dele. Aleluia! Glória! Aí ele diz assim: eu estou vendo que esse povo vai me pegar a força aqui e vai querer que eu seja rei deles. Então eu vou para o monte sozinho. Porque quando eu cresço, quando eu subo, quando eu começo a fluir, eu tenho que me esconder. Porque quando eu me escondo, ele se revela. E a prova bíblica, a Bíblia diz que quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu Pai em secreto, e o Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Pegou isso aqui? O Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Tem gente que quer ser visto publicamente, aí Deus nunca recompensa. Agora quem se esconde para ver Jesus, ele aparece. E quando ele aparece, ele diz assim: pode ficar tranquilo, que quem vai te apresentar sou eu. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: quem vai te apresentar é Deus. Diga para ele, diga para ela: quem vai te apresentar é Deus. Se prepare, porque o milagre vai ser tão grande, que tem pessoas aqui que vai ser chamado para ocupar cargo que nem imaginava. Mas por quê? Porque Deus está te fazendo aparecer. Ah, pastor, mas não tenho estudo, não tenho faculdade, não interessa. Quem vai fazer você aparecer é Deus. E quando você está muito em oculto, aí você tem que aparecer. Pegou essa senha aqui? Quando você está aparecendo muito, você se esconde. Quando você está escondido, você aparece. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu disse que o evangelho de João é simples, mas ao mesmo tempo é profundo. Aí o texto diz que Jesus está no... Vou encerrar. Jesus está no monte. Ele está sozinho. Aí o texto diz que os discípulos pegam um barco e vão para o outro. Eles indo para o outro lado. O texto vai dizer que eles estão indo para a região de Cafarnaum. E no verso 18, o mar se levantou, porque um grande vento o assoprava. E os discípulos ficaram atemorizados. E o texto vai dizer, no verso 19, que eles remaram uns 25 ou 30 estádios. Isso é equivalente a aproximadamente 5 quilômetros. Então os discípulos estão longe. Só que de cima do monte Jesus está vendo eles. Porque só vê quem está no mar em tempestade quem está no monte. Jesus está vendo. Aí o texto diz que Jesus vem andando sobre as águas, por cima.
está se aproximando deles, a Bíblia diz que eles tiveram medo. Jesus olha para eles e diz assim: não tenham medo, porque sou eu. E o texto diz que quando Jesus entrou no barco, o que aconteceu? O mar. Glória a Deus. Sabe por quê? O vento ainda está forte? Porque Jesus está do lado de fora do barco. Mas quando tu colocar ele para dentro, tu vai ver o mar se acalmar. Sabe por que você falhou em muitos planos, em muitos projetos que você colocou diante da sua vida? Porque você não colocou Jesus. Porque talvez eu não tenha colocado Jesus. Mas quando você colocar Jesus, aí você vai ver o êxito dele na sua vida. Aí você vai ver que quem faz não é você, que quem faz é ele. Porque a Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Então tudo que nós recebemos vem do céu. Jesus está em terra. Eu tenho 5 minutos para encerrar. Jesus estando em terra, a multidão que estava lá no monte, que recebeu a multiplicação dos pães, está procurando Jesus. Só que eles vão olhar no mar, ou no lago de Tiberíades, e não vê o barco que Jesus veio, e nem o barco dos discípulos. Logo eles pensaram: Jesus não está mais aqui. Então a gente vai ter que procurar Jesus. Vamos ter que ir atrás de Jesus. Aí a Bíblia diz que eles foram atrás de Jesus. E eles procuraram Jesus até achar. Eu vou repetir isso aqui. Eles procuraram Jesus até achar. Tem gente que vai na primeira, vai na segunda, vem que está dando certo, já desiste. Mas eles procuraram até achar. Aí a Bíblia diz que quando eles acharam Jesus, eles disseram para Jesus: quando tu chegou aqui que eu não vi? Sabe qual foi a palavra de Jesus? Eu sei porque vocês vieram atrás de mim. Vocês vieram atrás de mim não porque eu sou aquele Cristo que faz milagres, mas vocês vieram atrás de mim por causa da comida que eu dei para vocês lá no monte. Como assim, pastor? Porque tem gente que só vai atrás de Jesus quando está com fome. Meu Deus. É verdade. Agora entalou glória, né? Aleluia. Vou pedir para os obreiros passarem, para dar água para vocês aí, para ver se sai glória. Desentala. Jesus olha para eles e diz assim: vocês vieram atrás de mim porque eu multipliquei pão lá no monte e dei de comida para vocês quando vocês estavam com fome. Ou o que Jesus estava querendo dizer? Descodificando o texto, Jesus está dizendo assim: vocês estão atrás de mim porque vocês são interesseiros. Vocês estão atrás de mim só quando vocês precisam. Vocês não estão atrás de mim por aquilo que eu sou, mas só por aquilo que eu tenho para oferecer para vocês. E de fato, tem muita gente assim. Só procura Jesus, só procura a igreja, só procura o pastor quando está na pior, e quando está na bênção some. Só que Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: 2023 para a tua vida vai ser diferente. Você não vai buscar Ele por aquilo que Ele pode te dar, mas você vai buscar Ele por aquilo que Ele é. Sabe o que nós precisamos? De uma igreja faminta, de uma igreja sedenta e de uma igreja intensa. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso ter fome de Deus. Você precisa ter fome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. De fato, se a gente for olhar para a nossa vida, muitas vezes a gente está acostumado com as coisas da terra. E cá para nós, as coisas da terra são boas. Eu não posso ser hipócrita de chegar aqui para você e dizer que as coisas da terra são ruins. Só que tem muita coisa que você precisa abrir mão para viver o que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. A gente tem o costume de dizer, Mateus, que Deus é prioridade. Não é isso? Deus não é prioridade. Prioridade é sua família. Deus é exclusividade. Eita, Que é isso, pastor? Quando Deus é exclusividade,
É como se eu estivesse dizendo para mim mesmo: se Deus for exclusividade na minha vida, eu não posso trocar Ele por nada. Aleluia! Glória a Deus! Porque se Ele for prioridade, primeiro eu priorizo Ele e faço outras coisas. Não, Deus é exclusividade. Só Ele. A todo tempo Ele, a toda hora Ele, em todo momento Ele. Eu estou trabalhando é Ele, eu estou aonde eu estiver é Ele. Glória a Deus! Olha para toda pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: prioridade é sua família. Diga para ela: Deus é exclusividade. Agora diga para ele assim: não troque Ele por nada. Não troque Jesus por nada. Ele é exclusividade. Jesus diz para eles: vocês estão me buscando porque eu dei comida para vocês. Aí ele diz assim: não trabalhai pela comida que vocês comem, mas trabalhai pela comida que é eterna. Aí alguém olha para Jesus e diz assim: como que nós podemos viver o reino? Aí Jesus responde: viver o reino é acreditar naquele que foi enviado. Glória a Deus! Aleluia! É acreditar em Cristo. Isso é viver o reino. Aí o texto vai dizer o seguinte: que Jesus está falando essas palavras à multidão. Verso 60. Se você puder abrir, aí abre. E aqui eu vou fechar a mensagem. Glória a Deus! Verso 60. Quando Jesus está pregando isso para a multidão, o verso 60 diz assim: portanto, muitos dos discípulos. Opa! Quem falou aqui não foi a multidão. Quem falou aqui foi muitos dos discípulos. E para quem não sabe, fora os 12, Jesus tinha outros discípulos. Ok? Muitos dos discípulos ouviram isso e disseram: esse discurso é duro. E quem pode ouvir? Meu Deus! Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam sobre isso, Jesus perguntou a eles: isso ofende vocês? O que seria se vós visses o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que testifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são de Espírito e elas são vida. Mas há algum de vós que não creram, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria de o trair. E ele dizia: por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: vocês querem ir embora também? Eita glória! Deixa eu narrar aqui o texto. Os discípulos chegou para Jesus assim, ó, e disse assim: Jesus, para de pregar desse jeito aí. Por quê? Porque a igreja está esvaziando. Ai! Olha aí, querido! Ei, mestre, tu está pregando muito duro. Meu Deus! Mestre, o povo está indo embora. Mestre, a oferta está baixando. Glória! Para de pregar assim, mestre. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: quer ir embora? Por quê? Porque aqui tem palavra de vida eterna. Vocês estão buscando as coisas da terra, e eu quero dar comida do céu para vocês. Sabe o que Jesus me trouxe aqui para te dizer? Ele está te dizendo: nós vamos desacostumar a se apegar das coisas da terra. Hoje você vai entrar no OLX do céu. Desapega, desapega, porque hoje você vai viver o que Cristo tem para a tua vida. Só quem crê nisso. Aleluia! É muito rico isso. Aí o texto vai dizer o seguinte: olha só, Simão Pedro olha para Jesus. Quem era Simão Pedro? O discípulo que dava mais trabalho para Jesus. Toda hora que
Alguém queria brigar e já puxava a espada. Ah, é? Vem então para ver. É o Johnny, né? O William está apontando ali. Só que era o discípulo que Jesus mais gostava. Aleluia. Aí ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, para quem eu irei? Perceba que o texto diz: para quem eu irei? Não é para onde, é para quem. Porque para onde é lugar, para quem é pessoa. Aleluia. Ele diz assim: para quem eu irei? Se só tu. A pregação está dura, mas só tu tem. A pregação está severa, está apertando, está me machucando, está doendo, mas só tu tem a palavra de vida eterna, só tu tem. Eu vejo as pessoas falando assim: você percebe que Jesus não está fazendo mais milagre nas igrejas? E eu fico observando isso porque Jesus não quer fazer esses milagres mais, sabe por quê? Porque o maior milagre que Jesus quer fazer é transformar as vidas. Se ele quiser fazer, ele faz. Mas o maior milagre que ele quer fazer atualmente é transformar as vidas. Antigamente a gente pregava para o povo do mundo para vir para a igreja. Hoje a gente pega para o povo da igreja para não se desviar. É, desse jeito, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória. Ei, Jesus está te chamando para a base hoje, para a estrutura hoje, que é Cristo. Nós estamos apegados às coisas da terra e Ele quer te envolver nas coisas celestiais. E esse ano de 2023 você vai romper, porque você vai começar a desapegar de algumas coisas terrenas e vai começar a viver o novo de Deus. Ei, Johnny, se for necessário a gente passar a madrugada falando de Jesus esse ano, a gente vai falar. Se for necessário a gente descer do monte só de manhã, só quando amanhecer, a gente vai descer. Se for necessário a gente descer do monte direto para o trabalho, a gente vai descer. Mas nós vamos viver aquilo que Cristo tem para a nossa vida. Nós vamos viver a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Não era bom? Quando a gente passava madrugadas, ao invés de ficar falando besteira, falar de Jesus? A gente chorava. A gente saía dali feliz, porque o nosso coração se enchia dali. Só que hoje vale mais as conversas banais do que as conversas que nos envolvem as coisas de Deus. Olha aí. Só que Ele vai nos trazer a essência novamente. Ele nos vai desenvolver a nossa casa, os nossos parentes, os nossos amigos. E por onde a gente for, a gente vai ver uma multidão nos seguindo, porque elas estarão apaixonadas por Jesus. Se prepare, porque pessoas vão te seguir, porque sabe que você é espelho para elas. E eu sempre digo nesse altar: a maior pregação não é falada, a maior pregação é vivida. Alguém vai olhar nesse ano de 2023 para você e vai dizer: ele tem Deus na vida, ela tem Deus na vida. Eu quero viver o que ele vive, eu quero viver o que ela vive. Você vai ser um agente de Deus nessa terra. Se prepara, porque Deus vai te usar para grandes milagres acontecer. Fica de pé comigo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero aqui na frente somente pessoas que, Glória a Deus. por muito tempo, se apegou às coisas da terra e está longe das coisas de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É você mesmo que tem muita coisa para viver diante de Deus e não está vivendo nada. Glória a Deus. Aleluia. Quero você à frente aqui que está totalmente longe do propósito de Deus. Mas dentro do seu coração, no fundo, você deseja viver coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Coisas que você não viveu ainda. Aleluia, Jesus. Quero convidar você aqui à frente, somente quem é corajoso. É sempre assim, né? O primeiro corajoso vem, depois o covarde vem atrás. Aleluia, Jesus. Olha aí. Agora pode vir os covardes, estou brincando. Glória a Deus. Aleluia. Cadê você? Aleluia. Cadê você? Repete. Você é pregador. Cadê você? É isso. Insiste aí, Aleluia. o povo é teimoso, né? Cadê você? Glória a Deus. Agora ela não quis falar. Cadê você? Vem aqui agora. Jesus te chama nessa noite.
Você é como aqueles discípulos que vai embora ou é como aqueles discípulos que diz para o mestre, só tu tem. Só tu tem o que eu preciso. Talvez você esteja dentro da igreja há muito tempo, mas está longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Ele te chama aqui hoje. Eu sei que tem. Sabia que tem pessoas que ficam se menosprezando? Sabia que tem pessoas que ficam se diminuindo? Diz assim, eu não sou capaz, eu não tenho potencial para isso. Meu comérciozinho está bom, minha casinha está bom, meu carrinho velho está... Não, Deus tem o melhor para você. Só que você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem. Você viu que eu cheguei na igreja hoje mais forte? Eu falei, esse ano eu vou fazer academia. É o terceiro, leva ele. A Bia falou, leva ele. Eita Deus. Aí eu cheguei na academia, eu falei para a mulher assim, André, eu quero um plano de 1 ano, porque se eu desistir eu tenho que pagar multa. Aí eu sou obrigado a ir. Aí eu fui logo de 1 ano. E a academia é engraçado, porque você, no primeiro dia você malha e começa a dolorir, você já começa a olhar no espelho. Mas só que não tem nada ali, tá a mesma coisa. E às vezes o processo de Deus para a nossa vida é da mesma forma. A gente começa a viver o propósito e a gente acha que já está fluindo, já está crescendo, já está expandindo, só que a gente vai olhar, está do mesmo jeito. É apenas Deus que está fazendo a gente enxergar lá na frente. Você pode não estar vendo agora, mas Ele já sabe quem você vai ser amanhã. Ele não te olha como você é hoje, Ele olha como você vai ser amanhã. Cadê você? Preciso orar. Nós vamos orar, você que está na nave da igreja, feche seus olhos. Pai, derrama a tua unção e a tua graça, a tua glória na vida dos meus irmãos. Que a gente não venha viver coisas que os nossos olhos naturais almejam, desejam, mas que a gente venha viver os planos do Senhor, porque os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Os planos do Senhor são mais excelentes do que os nossos. E se for necessário, Deus, os meus planos falhar para o seu se cumprir, assim faça, porque sei que o seu plano é soberano. Eu sei que o seu plano é muito maior daquilo que eu penso, do que eu imagino. Por isso, Deus, pega essa pessoa por dentro agora. Pega essa pessoa por dentro agora e faz ela viver aquilo que está engavetado, aquilo que está escondido. Traz a memória, Deus, aquilo que um dia ela sonhou e hoje não sonha mais. Talvez pelas adversidades, talvez pelas circunstâncias, talvez pelos problemas, talvez pelas decepções, talvez pelas angústias. Mas Deus, eu profetizo agora que o Senhor está desenterrando esses planos escondidos, que o teu povo vai viver o que o Senhor tem preparado. Vamos lá, Jesus está pegando alguém por dentro aqui hoje. Ele está quebrando o laço, está quebrando as correntes, está queimando os carros do fogo e vai te dar vitória. Esse ano de 2023 será o seu ano. Pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém agora. Existe uma unção aqui. Essa unção vai começar a ser transferida para a vida do seu irmão e para a sua vida agora. Isso, fortalece quem está fraco aí. Dá ânimo para quem está sem ânimo aí. Deixa Deus te usar. Jesus vai usar alguém aqui nessa noite. O problema é que a gente vem para a igreja, às vezes a gente fica desligado, pensando nas coisas lá fora. Só que Deus está fazendo coisas aqui. E você precisa entrar no mover de Deus aqui. Sobre o trono de justiça.
e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que hoje E que a terra estremeça diante da majestade de sobre o trono de justiça eternamente e haverá um rei. Ele voltará. e ele voltará Diga, para governar as nações.